Sejam bem-vindos ao canal Umbanda, falando de coração para corações. Sou a mãe Renata, da tenda de Umbanda Luz e Caridade da cidade de Salto. Hoje, no último vídeo, a gente falou sobre as saudações dos orixás. Eu tinha comentado no outro vídeo que às vezes as pessoas têm dúvidas referente à saudação, então eu preferi fazer um vídeo só com a saudação dos orixás e hoje a gente vai falar da saudação das entidades. Quando a gente fala das entidades, antes de começar para valer, eu peço para que vocês se inscrevam no nosso canal, ative as notificações para receber aí as notificações dos próximos vídeos, dê o seu like e compartilhe que vai valer a pena, tá bom? Então, dentro da Umbanda, a Umbanda eu falo que ela é mais entidade do que orixá, né? Porque se a gente for ver as vertentes, quando a gente fala de orixá, é muito mais ligado aí que nem o candomblé puro, por exemplo, né? Então você não tem entidade trabalhando, o que tem são as energias dos orixás ali, dando passe, limpando as pessoas através da sua dança, através das suas músicas e tudo mais. Quando a gente parte para a Umbanda, ela cultua os orixás mais conhecidos, digamos assim, né, que a gente até falou nos últimos vídeos, e as entidades. Então, quem vem fazer o trabalho dentro da Umbanda são as entidades. Quando a gente fala as 7 linhas, dentro da questão dos orixás, a mãe está se referindo às exteriorizações de Deus, que é a fé, o amor, a lei, a justiça, a geração, o conhecimento, né? Agora, quando a gente fala das 7 linhas da Umbanda, a gente está falando das entidades. Então, quem são essas 7 linhas? São o povo cigano, os pretos velhos, os caboclos, os boiadeiros, os herês, os baianos e os marinheiros. Essas são as 7 linhas. Tanto que aqui na casa da mãe, o que a gente faz nas giras? A gente corre essas 7 linhas. Então, só vai virar novamente, então são praticamente quase 2 meses para você chegar novamente no povo cigano. Por que a mãe começa com ciganos? Porque os ciganos, a mentora da mãe é a cigana. A devoção maior que a mãe tinha, né, antes de conhecer a Umbanda, antes de ser preparada para estar aqui hoje, era Santa Sara. Então eu já tinha uma ligação com esse povo cigano e a partir daí foi a minha mentora que veio trazendo, né, todo esse povo hoje que vem trabalhar com a gente aqui na casa, e a mãe chegou a ser o que eu sou hoje, estou, né, como mãe de santo, tá? Então, essa energia das entidades na Umbanda são esses espíritos que dão o passe, esses espíritos que dão orientação, que conversam, né, com as pessoas da assistência, tá? Então, essas são as 7 linhas da Umbanda. Então, orixá é uma coisa, a gente cultua os orixás, mas quando a gente fala 7 linhas da Umbanda, a gente está se referindo a essas entidades. E essas saudações, né, cada entidade ela tem o seu jeito próprio da gente saudar. E essa saudação foram eles mesmos que trouxeram no decorrer aí, tanto é que às vezes muda uma forma de falar a palavra, mas o significado é o mesmo. E são coisas muito típicas, né? Eu falo aqui do nosso Brasilzão mesmo, tá? Inclusive eu falo que assim, das saudações que fica um pouco diferente da forma da escrita ou a forma que se fala, é a do boiadeiro. Mas daqui a pouco a mãe explica melhor, porque uns falam de um jeito, outros falam de outro, tá? Então assim, não é que seja errado, mas o boiadeiro, quando incorporou, a primeira vez que eu senti, o que ele me trouxe é o que eu vou passar para vocês, tá bom? Então é assim que funciona. A mãe está falando da casa dela, nós estamos falando da Tulque, da nossa casa, tá bom? Outra questão que as pessoas também me perguntam muito, e eu vou trazer aqui no comecinho, são formas de tanto candomblé ou umbanda se cumprimentarem, né? Mãe para filho, filho para mãe. Aqui na nossa casa, eu falo que lá atrás, quando eu não aceitava ainda, né, ser a mãe de santo, a minha entidade chegou para mim e me chamou a atenção, porque alguns filhos me davam a bênção e eu não precisa, não, e falou que não, falou que assim, existe uma hierarquia aqui e existe uma hierarquia do outro lado.
Então, a bênção que eles estavam pedindo não é para a Mãe Renata, era sim para as entidades da Mãe Renata abençoar eles, e era vice-versa. E eu tenho, né, a mania, por respeito, eu sempre vou saudar em nome de Oxalá. Quando a gente fala em Oxalá, eu falo que a gente vai englobar aí, acho que todas as entidades, né? Então eu sei que tem pais e mães de santo, por exemplo, que a coroa é de Oxum, então Oxum te abençoe, Iemanjá te abençoe. Isso, gente, é bênção, não importa em nome de quem, mas é uma das maiores e melhores, né, energias que a gente pode trocar. Tanto que na minha época, por exemplo, dar bênção para os avós era normal. Né? Hoje já não é mais, então hoje eu vejo algumas crianças ainda pedindo a bênção, mas hoje não é tão natural como era antigamente, tá? Então quando a gente pede a bênção, na nossa casa é dessa forma que acontece. Então o filho vai falar benção mãe e eu vou falar Oxalá abençoe, tá? Falando de bênçãos ainda, qual foram as dúvidas que surgiram? As pessoas me perguntaram o mucuí, o que significa mucuí? Na verdade, também é um pedido de bênção, tá? Então, o mucuí, na verdade, é um pedido de bênção para a nação do Banto. Então, e na Umbanda e seus derivados. Então, aquela Umbanda que traz mais aquela energia do orixá, que não cultua os 7 orixás conforme a Tu que cultua, e sim cultuam 14, cultuam 21 e assim sucessivamente, a forma deles se complementarem é essa, tá? Mucuí. Tanto é que, às vezes, né, a gente pode estar assistindo alguns vídeos aqui no canal, tem muitos paizinhos e mães que fazem isso, né? Eles vão falar o mucuí, o calofé e o motumbá, que na verdade está pedindo a bênção, tá? Então, eu falo que o calofé vem do Yorubá, do Jeje, né? É a língua Yorubá, tá? E aí, o motumbá, então, são todas as origens aí, quando a gente fala do candomblé ou da mistura do umbandomblé, são esses cumprimentos que a gente costuma ouvir. E foi as perguntas que as pessoas fizeram. Então, eu aproveitei que eu ia falar de saudação, para aproveitar para trazer para vocês, tá? E aí, quando a gente fala das entidades, vamos lá, quando a gente vai falar do povo cigano, por exemplo. Quando um cigano chega, quando um cigano incorpora, é uma festa muito grande. Eles têm 2 formas de chegar, né? Que é o Ariba ou o Opcha. E tudo significa o quê? Salve. Se você for buscar um dicionário romani, ele não tem tradução. O Opcha não tem tradução. O Ariba significa, né, energia para cima, porque eles são assim. Eles são um povo festeiro, eles são alegres. Eu falo que até a negatividade eles puxam para o lado da alegria. Então eles trabalham sempre com a leveza, né? E o Ariba significa isso. E o Opcha, então a maioria dos ciganos aqui na nossa casa, quando chega, eles utilizam muito mais o Opcha. Essa é uma das maiores saudações aí para o povo cigano. Inclusive, falando no povo cigano, um dos vídeos que a mãe ainda vai fazer, antes da gente falar agora, né, de cada orixá, de cada entidade e tudo mais, lógico, eu tenho que começar a falar de quem? Santa Sara. Eu tenho que falar desse povo que sempre me acompanhou, eu tenho que falar da minha mentora cigana, que é a nossa guia, que trouxe a Mãe Renata até aqui. E literalmente até aqui mesmo, viu? Eu tô falando do canal também. E aí, em seguida, eu falo que é uma homenagem, né? Então, já que a gente vai começar a falar das entidades em si, eu tenho que trazer essa homenagem a ela mais do que merecido. E referente à homenagem, quem sabe aí a mãe consegue chegar nos 500 inscritos e a gente já aproveita para fazer a live também, né? Ó, falar de Santa Sara e fazer a live na mesma semana. Tem homenagem melhor que essa? Fazer com a cigana? Não tem, né? Aí ó, é só caminho aberto. Aí, então aqui na nossa casa, quando a gente corre, né? As 7 linhas, a gente começa aí pelo povo cigano. Depois a gente vai pelos pretos velhos, né? Então, voltando aqui um pouquinho, quando a gente faz a saudação ao povo cigano, a palma é uma das coisas, né, que eles gostam.
que representa a alegria, representa a felicidade, representa a festa. Então, quando eles chegam, é muito comum, né, os cambones estarem auxiliando as entidades aí com as palmas, como o pessoal da assistência também, tá? Quando a gente fala, correndo agora as 7 linhas, a gente vai estar falando dos pretos velhos. Os pretos velhos, a saudação deles é adorei as almas. Então, quando a gente vai, a mãe tem o costume de até mesmo antes, então um exemplo, hoje é gira de preto velho. Antes da mãe saudar a defumação, a mãe já sauda a energia que vem trabalhar naquele dia. Então, a gente nem defumou ainda, mas a mãe já saudou a abertura do trabalho, trazendo essa força da entidade do dia, tá? Quando a gente fala em termos de comprimentos de mão, né, eu falo que cada preto velho tem a sua particularidade na hora de cumprimentar. Tem uns que eles você vai colocar, fechar a sua mão e você bater de um lado, bater do outro e do outro, 3 vezes, né? Então fica mão com mão, né? Dessa forma. Tem uns que vão formando o sinal da cruz, tá? Também 3 vezes, ou então eles fazem 13 vezes, simbolizando as 13 santas almas benditas, tá? Então esse é um cumprimento do preto velho. Isso eu estou falando quando o preto velho está incorporado, tá? Mas a gente também, respondendo ao cumprimento dele, é dessa forma. Então você vai fechar a mão ou você vai cumprimentar os dedinhos dele da mesma forma que ele está te cumprimentando. Quando os cambones estão se preparando, né, prestando atenção ali nos médios que vão incorporar, quando o preto velho chega, eles vão saudar dessa forma, tá? Então, a gente, acho que a maior, em termos de gestos, né, com as mãos, o que a gente mais usa é esse cumprimento aqui. Então, tanto quando a gente vai entrar na casa, quando a gente vai entrar no terreno, então cumprimenta o chão, já salve as forças da casa. Então, esse é o mais utilizado. Dentro das 7 linhas, cigano, preto velho, e a gente vai para os caboclos. A saudação dos caboclos é a mesma que Oxóssi, porque é o grande caçador. Então, quando a gente fala, né, cumprimentando salve os caboclos, ou Okearô caboclo, para a gente dar início aí às incorporações dos caboclos, tá? Quanto aos caboclos, eu falo que a forma, né, o dedo deles, né, fica dessa forma, representando o quê? Como se fosse a flecha. Então, a gente pode estar cumprimentando, respondendo ao cumprimento dele aqui, tá? Quando eles estão chegando, ou também batendo 3 vezes o pulso, tá? Os caboclos também, cada entidade, eles também têm a sua particularidade na hora que vai cumprimentar a pessoa. O meu caboclo, por exemplo, ele bate 1, bate 2 e bate 3. Então, as pessoas também, a gente vai acompanhando os braços. Tem caboclo que cruza na frente da pessoa, bate 3 vezes. Tem caboclo que é só 3 vezes aqui. Então, isso é da particularidade da entidade. Não tem como a gente definir, né? Cada entidade é uma entidade, cada casa trabalha de um jeito. Então, o que eu estou passando para vocês, de novo, é o que a gente vê aqui na TUC, tá bom? Aí nós vamos para o boiadeiro, conforme a mãe falou no começo do vídeo. Os boiadeiros, aquilo que o meu boiadeiro passou para a gente como o cumprimento, né, o cumprimento da saudação deles é Xetruá Barombaxê. Xetruá Barombaxê. Quando você, eu já visitei outras casas que usam o Getruá. Da mesma forma que às vezes eu percebo que numa corrente, né, alguns trabalhos de boiadeiros que a gente fez e eu não incorporei, eu percebi que os boiadeiros, alguns também usam Getruá, tá? Então, Getruá ou boi, né? Porque o que eles representam aí o campo, né? Eles representam os vaqueiros. Então, dessa forma, eles estariam tocando o gado, né, de um lugar para o outro, sempre nas campinas, né, lugares distantes, e essa era a vida que eles tinham. Então, o boi ali, o gado, faz parte deles, é algo que quando eles incorporam, eles também sentem essa vibração, essa energia, tá? Depois do... e Xetruá Barombaxê significa pulso forte, homem forte,
né? Porque realmente para aguentar o que eles aguentavam aí, né? Hoje a gente tem o carro para andar, mas antigamente, né, não tinha, eles tinham que tocar realmente, literalmente a boiada, tá? E aí a gente tem os erês, as crianças ou os ibeji. Então a forma de cumprimentar as crianças, então aqui na casa vem, se a gente for seguir a agenda, né? Cigano, preto velho, caboclo, boiadeiro, os erês, tá? Os erês, quando a gente fala de ibeji, então em Yorubá, por conta do ibeji, né, o orixá, a gente costuma falar oni beijada, é uma palavra em Yorubá, ou salve as crianças. Então isso ainda depende aí de cada casa, salve a beijada, então salve os erês, salve as crianças. Então eu coloco erês e crianças para vocês entenderem, né? Porque tem pessoas que ainda mais que a gente fala em erê, às vezes não conhece ou não sabe o que vem a ser os erês. Então são os espíritos crianças aí, né? A festa, a grandiosa festa aí que a gente tem todo ano de São Cosme e Damião, tá? E aí a gente tem a linha dos baianos, que é da Bahia. Esse é uma das saudações mais simples que tem, né? Os baianos vêm da onde? Mas não dessa forma, viu, gente? Eu já falei para vocês aqui, eu não lembro se foi no vídeo ou se foi na live, né? Não, foi na live. Que quando a gente fala dos baianos, isso não significa que eles tenham vindo da Bahia, não. São trabalhadores que fizeram principalmente as grandes capitais. Saíram de suas cidades, saíram dos seus sertões para poder buscar uma vida melhor nas cidades grandes. E hoje, se a gente tem tudo que a gente tem, é graças a esse povo aí muito trabalhador. Baiano é povo bom, povo trabalhador, não é? E por último, a linha dos marinheiros. A saudação dos marinheiros, o dedinho já tá ali, gente. Salve a marujada, né? Salve os marujos. Então, antes, né, de chamar todas, né, a mãe costuma, salve a marujada, né, sejam bem-vindos, agradeço a presença da marujada, e a partir daí as entidades começam a se manifestar, a vir as incorporações, tá? Então, essas são as saudações das 7 linhas da Umbanda, que são as entidades, tá bom? Exu, a mãe já falou nos outros vídeos, né, e na própria saudação mesmo dos orixás, orixá Exu, né? Então a gente saudou ele também, e quando a gente sauda a entidade Exu, é da mesma forma como a gente sauda um orixá, tá? Então, vou ficando por aqui, porque os dedinhos estão lá atrás da câmera. Tô no meu limite hoje. Gente, muito obrigado por terem ficado comigo até agora. Peço para que realmente, quem não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, dê seu like e compartilhe esse vídeo aí com quem vocês acharem que realmente precisam saber aí dessas informações. E para assistência é muito bom, gente. A gente não fala só para médios, não. Às vezes as pessoas vêm para assistência e não sabem nem como se comporta na frente de uma entidade, né? A gente já pegou muita gente assim. Então essa é uma forma das pessoas aprenderem também, tá bom? E nós fizemos o que hoje? Falamos do quê? De Umbanda, falando de coração para corações. Até o próximo vídeo.